Vocês podem falar comigo. Então vamos lá. Gente, essa aula de hoje parece revisão, mas não é bem uma revisão. Por quê? Ih, tá ao contrário, né? Vocês estão vendo invertido também? Ó, professor. Estranhos, os slides aqui para mim estão aparecendo invertidos. Vocês estão conseguindo ver normal, então? Para mim não tem problema. É só no Discord que está dando problema. Não, tudo bem. Se vocês estão, sem problema. Só vai ficar gravado ao contrário. Depois eu ajeito isso. Gente, então, só para explicar para vocês, para a gente não perder muito tempo, estou usando a câmera do notebook que atrapalha. O que a gente vai ver de engenharia de requisitos? A gente não vai ficar vendo muito processo. Eu quero trabalhar com vocês uma forma diferente de escrever para favorecer o caso de uso, tá? Então, vocês vão ver que tem alguns exemplos de como escrever os requisitos, né? E aí isso facilita a gente a agilizar o processo de licitação de requisito. Deixa eu tentar traduzir isso para vocês. Quanto melhor você sabe como você tem que escrever, mais rápido você faz. Então, a gente tem que praticar isso para poder favorecer. O que acontece na prática é que a galera não está acostumada a escrever requisito, e aí se embola porque tem que lembrar, aí acaba fazendo meio nas coxas. Então, assim, o ideal é que você saiba fazer a coisa, né? Você pratique bem na disciplina, né, na universidade, mas a gente sabe que no curso de ciência da computação vocês estudam muitas coisas e acaba que os requisitos eles são apresentados lá no começo do curso. Então, é a nossa base, né, a gente ter essa troca, essa comunicação, e a ideia de hoje é passar as dicas e depois a gente vai exercitar um pouquinho isso. Então, como eu disse para vocês nas primeiras aulas, tudo tem que ter coerência, né? Então, saiu o requisito lá, o que vai acontecer? A gente vai começar a escrever caso de uso, diagrama, para a gente chegar lá, quando for fazer o projeto lá na frente, a gente não ter preocupação com algumas coisas. Duarte, meio chato. É meio chato. Por quê? Porque a primeira vez que você faz, você tem certeza que está errado. A segunda vez, você fica com dúvida. E aí vai. Mas vocês vão vendo que é um processo repetitivo, né? E talvez o chato seja isso. Né? O chato seja o fato de você não saber aonde você vai chegar. A gente usa um exemplo que a gente não tem gabarito, né? Mas a gente tem as boas práticas. Mas depois, né, quando vai fluindo, você vai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa que você faz rápido para se livrar, para poder seguir em frente, para poder, né, chegar lá na parte que talvez interesse mais o pessoal. O mais importante é que a gente tenha uma formação de vocês para também atender a demanda lá de analista de sistema do mercado, né, que é grande e sempre vai existir. Né? Enquanto estiver acontecendo o desenvolvimento de software, não tem como não ter demanda de analista de sistemas. Então, deixa eu voltar lá para os slides. Bom, então, só rapidamente lembrar vocês que o que é a licitação de requisitos, né? É uma das etapas do processo de desenvolvimento de software em que a gente está interessado em entender o que o sistema tem que fazer, quais são as funcionalidades, o que ele tem que atender, né? Observa que no problema que você vai trabalhar, né, no mundo real, pode ser que o seu cliente queira o sistema para atender apenas determinada atividade. Então, como se eu falasse assim, imagina que você está desenvolvendo um sistema para gerenciar o inventário das peças da Fórmula 1. Olha, dentro do contexto que você vai estar trabalhando, né, vai ter a corrida que usa a peça, que troca, tem várias coisas que você pode acabar colocando no sistema que não necessariamente são úteis para para a finalidade alvo do seu sistema. Se você está fazendo inventário, você tem que saber o quê? Qual foi o pneu que foi utilizado, que foi trocado, qual é o lote, se deu problema, se não deu, coisas desse tipo. Né? Não pode faltar pneu, não pode faltar peça, não pode faltar combustível. Não está interessado em saber quem foi o piloto, não está interessado em saber qual foi a velocidade, quantas voltas fez. Né? Ele está interessado em saber as informações relevantes do inventário. Então, é aí que entra a licitação de requisitos. Né? É a forma que a gente tem de entender o problema a ser resolvido com os nossos usuários, os stakeholders e coisas do gênero. Né? Então, a ideia ali é a gente tentar fechar o escopo do sistema. É claro que vocês vão ver que existe um negócio chamado requisitos dinâmicos.
Os requisitos dinâmicos são muito problemáticos, porque você define e aí a necessidade do cara fez com que o requisito mudou. Então, imagina, o cara tinha lá um requisito aonde ele tinha loja presencial que vendia as coisas dele. Sei lá, o cara vendia roupa. Tá? Então, o requisito dele é o funcionário vai inserir os itens, né? Vai apresentar a forma de pagamento e vai sei lá, adicionar o CPF do cliente. Então, seria um requisito tipo, o funcionário informará o produto, a quantidade, a forma de pagamento, né, onde a forma de pagamento pode ser à vista ou cartão de crédito, e o CPF do usuário, do cliente. Aí teve esse problema da pandemia, todo mundo foi para online, né? Então agora esse sistema mudou. Por quê? São as mesmas informações, mas o ator é diferente. Então a gente tem que levar em consideração que isso vai mudar e não tem que fazer. Vai ter um impacto no seu sistema, né? E esse impacto tem que ser alterado. Então, de novo, o objetivo da licitação de requisitos é fazer direito mais rápido, tá? Porque se a gente esbarra com um requisito dinâmico, ele é o cara que vai atrapalhar a gente. E é claro que se a gente for esperto o suficiente, a gente deixa para implementar, né, para chegar no código final dos requisitos dinâmicos por último. Termina o que não vai mudar, se puder, claro. E depois a gente vai trabalhando lá com os requisitos dinâmicos, tentando fazer de uma forma que atenda o seu usuário, né, no tempo em que a gente tem. Então, é muito importante a gente entender o escopo do sistema. Se você não entende o escopo do sistema, você desenvolve coisa que não é necessária, né? Então, é aquela parte em que você está lá enchendo o saco do teu cliente para entender aonde o sistema vai e ele está querendo mostrar a foto da Elza Soares autografada que ele tem, né? Certo, ele não é obrigado a estar focado naquilo. Então, faz parte da gente, né, tentar mastigar isso de forma que a gente consiga se comunicar com o cara de forma bem objetiva, tá? Então, é ele que vai dizer, olha, eu combinei com você que a gente ia fazer esse pedaço do sistema, né? Está gerenciando as peças da Fórmula 1. Eu não combinei que eu ia gerenciar as informações do carro da Fórmula 1. Então, isso garante também que a gente não se perca na hora que está terminando, entregando o sistema, né? Tanto para o usuário, né? Tanto para o cliente, quanto para o desenvolvedor. Então, rapidamente, vocês vão ver que eu vou acelerar um pouquinho, porque depois eu vou fazer o videozinho menorzinho para vocês dessa aula editado bonitinho, tá? Requisitos. São descrições do que o sistema tem que fazer, os serviços que o sistema oferece e as restrições ao seu funcionamento. Então, quando a gente fala de requisito, a gente costuma falar que são frases breves que representam uma funcionalidade do sistema, tá? A funcionalidade aí é algo que o sistema tem que fazer, beleza? Então, a gente vai ver sempre a perspectiva conceitual dos requisitos, tá? Então, é muito importante que a gente esteja focado no que deve ser feito. Ah, Duarte, mas existem requisitos que não são só o que deve ser feito, tem algumas restrições, né? O cliente só tem uma máquina que só roda o Windows, tá, tudo bem. Isso é um requisito específico, né? Um requisito tecnológico, um requisito não funcional. Mas isso não tem impacto nenhum na modelagem do sistema no sentido de, como é que eu vou escrever um caso de uso? Não importa para a gente. Não estou dizendo que o requisito não funcional não é importante. Ele vai entrar numa etapa, né, de transição da modelagem para o projeto que os requisitos não funcionais vão influenciar na escolha da arquitetura, escolha da linguagem de programação e algumas escolhas tecnológicas. Mas os requisitos que a gente está querendo ver agora, né, são os requisitos funcionais. Eu vou falar um pouquinho dos dois daqui a pouco, que são os requisitos que a gente tem que implementar, que a gente tem que colocar para o sistema fazer. Tá certo? A gente vai diferenciar isso daqui a pouco. Então, de novo, requisitos não abordam a perspectiva do software. Isso é um vício que a gente tem, né? A gente aprende a falar com a linguagem da gente e aí acaba que na hora a gente vai escrever sobre isso, acaba influenciando na nossa escrita, né? O português é muito rico. Então, eu costumo falar que a gente tem que tomar cuidado com algumas palavrinhas que são vícios de linguagem de quem é dev, né? De quem é programador, de quem é da área. Por exemplo, formulário. Se a gente fala de formulário, cara, formulário é uma coisa abstrata que engloba muita coisa. O cliente deve preencher o formulário. O que isso quer dizer? Nada. Porque um formulário pode ser uma tela, um papel, pode ser qualquer coisa. Então, isso não atende um requisito funcional.
Agora, o cliente deve informar o seu nome, CPF, CEP, e qual é o produto que quer comprar. Isso é um requisito, né, em que você está dizendo o que deve ser feito, sem ficar dizendo, olha, o cliente tem que preencher o formulário com os campos. Não, isso não é o que a gente quer. Tá? Você já está tomando decisão de projeto antes do projeto. Por que tem que ser um formulário? Por que não pode ser algo, um som? O computador fala e eu respondo por voz. Né? Por quê? Então, a gente tem que pensar também que tem usuários lá que são deficientes auditivos, né? Tem algum tipo de limitação. E não só isso, né? A gente tem algumas tecnologias novas que acabam fazendo essa necessidade, né? Por que eu não posso fazer a minha compra de mercado usando lá a minha assistente pessoal, né? Alexa e coisas do gênero. A própria Alexa e o Google, esqueci o nome, Google alguma coisa lá, ele já permite que você faça compra, né? Se você botou seu requisito de usuário como preenche o formulário, como é que seu sistema se adapta a esse novo tipo de interface? Tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escrever requisito com relação a isso. Só ver se vocês falaram alguma coisa aqui comigo. Aparentemente, não, né? Nenhuma dúvida até agora. Então, vamos lá. Exemplos de requisitos, né? Em um sistema de compras, um funcionário de estoque é responsável por criar novos produtos. Você vê que esse requisito aqui, ele é até muito abstrato. Então, é um requisito que a gente chama de usuário, daqui a pouco eu vou definir isso para vocês, mas é um requisito que é só para conversar lá com o teu cliente. Você vê que não dá muita informação de o que ele tem que colocar nos produtos, né? Então, depois a gente vai quebrar isso daí em algo mais detalhado. Mas na primeira interação com o nosso cliente, isso é um requisito funcional interessante. A gente já sabe que tem que fazer isso. Então, vamos lá. Olha isso. O sistema permitirá ao funcionário preencher um formulário com todos os dados de um novo produto que será armazenado com um novo objeto da classe produto em um banco de dados MySQL. Quase morri, não tem uma vírgula aqui. Com o ID numérico, único criado pelo sistema na linguagem Java usando o Hibernate. Gente, realmente, tem um requisito aí. Mas, por incrível que pareça, metade da frase que está, desse parágrafo aí que está escrito são informações que não valem de nada para a gente. O sistema permitirá ao funcionário preencher um formulário com todos os dados do novo produto. A única coisa que eu sei é que um funcionário tem que preencher os dados do novo produto. Não significa nessa frase que ele tem que criar um novo produto, né? Pode ser que alguém criou e ele tem que ir lá inserir as informações. Então, isso está totalmente dúbio, né? Então, o que eu diria que tem de requisito aí é um requisito não funcional, né? Do tipo, o sistema tem que ter um banco de dados MySQL e linguagem de programação Java utilizando o Hibernate. Tá? Isso é um requisito não funcional. É um pouco estranho, porque usar Hibernate já parece que é uma decisão de projeto e não algo que o cliente vai falar para você, né? Ah, você tem que usar Hibernate, eu sou muito fã de Hibernate. Né? Muito difícil isso acontecer. Tá? Então, vamos ver uma forma de escrever melhor, né, esses requisitos. Então, olha só. O sistema permitirá ao funcionário do estoque, vejam que deixou bem claro qual é o funcionário, né? A criação de um novo produto, desde que o mesmo informe o nome, o fabricante e a cor do novo produto. Observa, definiu qual é o ator. A empresa pode ter vários tipos de funcionário. E aí o funcionário que vende não necessariamente é o funcionário que cria o produto, né? Definiu que está criando o produto nesse momento, tá certo? Inclusive listou quais são as informações. Não precisou escrever formulário, não precisou escrever dado, não precisou escrever a palavra campo. Esses vícios que a gente tem, né, é o que a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Porque senão isso permeia o quê? O caso de uso. E aí atrapalha a gente. Vocês vão ver quando a gente for escrever caso de uso. Olha o outro requisito que saiu desse textão, né? O sistema utilizará a linguagem Java, o banco de dados MySQL e a tecnologia ORM Hibernate. Então, isso aqui é uma limitação, um requisito não funcional, né, que eu tenho que seguir. Eu não vou questionar, mas foi uma decisão tomada lá com o cliente. Pode ser por vários motivos. Pode ser que ele já tenha um sisteminha rodando outras coisas e ele não quer, né, já tem um servidor para isso, ele não quer pagar outro servidor para fazer nosso sistema. A gente tem que encaixar aonde ele já tem a infra. Ok, isso é justo, né? Praticamente já aconteceu em alguns sistemas que eu trabalhei
antes de começar a dar aula. Então, e aí que entra a confusão para o pessoal, né? Até coloquei essa animaçãozinha, né? Que o termo requisito tem duas formas diferentes da gente escrever, tá bom? Uma, né, é o que esse bonequinho aqui está falando, é abstrato e de alto nível. A outra é detalhada e de forma funcional. Então, observa, abstrato de alto nível é o primeiro momento que você está conversando com o seu usuário, né? Então, ele vai falar o quê? O que o sistema tem que fazer, mas talvez ele não dê tantos detalhes importantes para a gente definir lá o que tem que ser feito. E aí você vai quebrar ele em requisitos que são mais detalhados e formais. Estou dizendo o seguinte, eu vou ter um requisito que a gente chama de requisito de usuário, que é abstrato, que vai gerar vários requisitos de sistema. E aí, nesses requisitos de sistema, a gente já começa a ver a coisa tomando forma, né? Voltando aqui rapidamente, vocês vão ver que aqui, ó, ele já está com cara mais de requisito de sistema, né? Ele já disse que é o funcionário de estoque, ele já disse que cria um novo produto, inclusive ele já disse o que são as informações. É o nome, o fabricante e a cor do novo produto. Opa, isso daqui está quase um requisito de sistema, né? A minha dificuldade aqui seria dizer o que é o fabricante. Se é um fabricante que, né, ele já vende uma lista ou é o nome do fabricante, então talvez aqui teria ou que escrever um pouco melhor o que é o fabricante ou ter uma regrinha de negócio dizendo o fabricante vende uma lista pré-cadastrada, uma coisa assim. Tá bom? Então, o objetivo da gente é entender isso de forma mais detalhada. Então, esse exemplo é bem legal, tá? Só que assim, só para a gente não perder tempo, como eu falei para vocês que eu vou gravar a aula, eu vou entrar em mais detalhes nele depois, tá? Então, vou pular um pouquinho isso daqui. Vamos olhar para esses quadros aqui, ó. Como eu falei para vocês, né, os requisitos de usuário são requisitos mais abstratos. Eles não entram em tantos detalhes, né? Então, os famosos relatórios. Você pode ter um requisito de usuário que vai virar vários relatórios, né? O sistema tem que apresentar relatórios mensais sobre os produtos vendidos, os produtos comprados, os produtos devolvidos. Então, observa. Isso é um requisito abstrato de alto nível. Aí a gente vai quebrar ele em quê? Em requisitos mais detalhados, requisitos de sistema. E aí a gente vai falar, olha, lembrando do exemplo, né? O sistema apresentará mensalmente as informações. E aí quais são as informações? Por exemplo, o nome do produto, a data de criação dos novos produtos, né? Outro requisito, o sistema apresentará o nome do vendedor, a data da venda, a quantidade de produto vendido. O sistema apresentará mensalmente a data da venda, o vendedor e a data de retorno do produto que foi devolvido. Observa, um requisito de usuário quebrou em vários requisitos de sistemas pequenos, né? E aí é importante a gente entender isso, porque quando a gente está lá entendendo o problema, geralmente a gente envolve essas pessoas aqui na hora de escrever os requisitos de usuário, né? Gerentes clientes, é o cara, às vezes o cara é o chefe da equipe, ou até o próprio dono da empresa, que está pagando, ele quer participar. Às vezes o cara nem dá muita opinião, ele só quer entender o que vai acontecer, né? Usuários finais, lembra que às vezes os usuários finais não são da empresa, né? Você pode ter os funcionários como usuários, mas você pode ter o usuário comum, né? Exemplo aí, McDonald's Fast Food, agora você consegue fazer sua compra sozinho. Então, observa, pode ser que você, em algum momento do seu desenvolvimento, faça uma entrevista, né? Uma entrevista, um estudo de campo para ver o que seria melhor, e aí você pode também apresentar. Claro, isso é complicadíssimo, tá? Mas aí a gente pensa que o usuário final são as pessoas que usam o sistema, sejam eles funcionários ou não, mais ou menos por aí, né? Engenheiros clientes, às vezes a empresa tem um departamento de informática, né, ou de TI, e aí são eles que acompanham, tá? São eles que chegam lá e acompanham e falam, ó, já mastigam um pouquinho sobre o que é até mais fácil de conversar com eles. Gerentes contratantes, geralmente é o cara que paga, né? Arquitetos do sistema, e aí vai. Então, observa que tem coisas aqui que são fora da equipe e dentro da equipe, né?
tá bom? E aí a gente passa isso para os requisitos de sistema. O que são requisitos de sistema? São os usuários finais, os engenheiros clientes, os arquitetos de sistema e os desenvolvedores que vão revisar, geralmente, né? Os engenheiros aqui revisam, os arquitetos ajudam os desenvolvedores a melhorar, né, os requisitos de sistema e todo mundo revisa, porque você ainda tem que ver se ficou alguma coisa mal compreendida. Mas a partir dos requisitos de sistema, a gente já consegue dar forma, né, aos nossos casos de uso, que a gente vai chegar lá na frente e implementar. E aí a gente consegue testar, a gente consegue revisar, a gente consegue inspecionar, a gente consegue fazer uma porção de coisa. Então, requisitos de usuário são declarações em linguagem natural com diagramas. Observem, eu fiz uma pausa. O diagrama pode ajudar a gente a entender, mas o requisito tem que ser escrito em linguagem natural. Então, como se eu falar o seguinte, eu posso ter um diagrama de estados, que a gente vai ver no curso, que mostra o estado da coisa, né? O produto está em estoque, aguardando entrega, com a transportadora, entrega realizada. Mas se a entrega não foi realizada, ele foi devolvido, né? Aí volta para onde? Para o estoque. Então, são vários passos diferentes que a gente pode representar, por exemplo, com o diagrama de estado. E aí a gente vai poder referenciar isso no requisito. Fala, ó, de acordo com o diagrama de atividades ou diagrama de estados tal, né? Ele vai para o estado tal, tá bom? De quais serviços o sistema deve fornecer a seus usuários e as restrições em que este deve operar. E aí, de novo, as restrições podem ser os requisitos não funcionais, tá bom? Então, exemplo rápido, né? Sistema de gerenciamento de saúde mental de um paciente. Então, observa, olha que legal, é um exemplo parecido com o que eu dei. O sistema gerará relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Beleza? Então, nota, não disse muito o que são esses relatórios mensais, certo? Depois a gente vai quebrar e vai conversar com o pessoal. Mas eu sei que tem relatórios mensais, né, envolvendo o custo dos medicamentos prescritos e que é individualizado por clínica. E aí, a gente vai para o requisito de sistema e eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar aquele exemplo que é dividido, né, em requisitos de sistema. Então, os requisitos de sistema são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais. Devem ser exatamente o que deve ser implementado, e o documento de requisitos de sistema, né, tem um apelido de especificação funcional. É geralmente ali que a gente está trabalhando realmente as coisas que vão chegar lá no final e vão ser implementadas. E aí essa divisão é para facilitar também, né? Porque aí você implementou, você testa, e aí você diz, essa parte está pronta. Entrega essa versão para o cliente, vamos ver o que está funcionando. Mas não tem a funcionalidade de comprar produto. Não, porque a gente combinou que nessa entrega não ia ter, ia ser só vender. Então a gente consegue fazer um rastreamento, né, do que foi combinado a entregar, né, e se está funcionando. E ao mesmo tempo a gente também consegue manter a qualidade testando a cada entrega. Então, requisitos de usuário são expandidos em no mínimo um requisito de sistema. Isso é um erro comum que acontece. Às vezes o pessoal escreve requisito de usuário e esquece de escrever o requisito de sistema. Então, tem que tomar cuidado com isso, senão gera incoerência no seu sistema. Então, vamos lá. Voltando para aquele exemplo. O sistema gerará relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Primeiro requisito de sistema. No último dia de cada mês, o sistema gerará um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. Requisito de sistema 2. Após as 5h30, no último dia útil do mês, né, o sistema gerará automaticamente um relatório para impressão. São totalmente diferentes, mas eles estão dentro daquele escopo lá de usuário, né? O sistema confeccionará um relatório para cada clínica listando o nome de medicamentos, número de prescrições, números de doses prescritas e o custo total dos medicamentos. E aí vai, né? Mas, Duarte, como é que eu vou saber que aquele cara abstrato vai ser quebrado? Olha, você tem que ter interação com o seu usuário.
no primeiro momento, você tira, né, da cartola isso. Você sabe que isso vai acontecer e você sabe que isso é mais complicado. Então, você vai fazer uma outra reunião para tentar quebrar isso em requisitos de sistema. Então, você vai chegar para o cara e falar, cara, legal, agora você consegue me mostrar um? Aí, às vezes, o cara tem no papel, ó, aqui, ó, no final de cada mês, né, eu gero essa planilha, o cara faz na mão. Ah, bacana. O que você coloca aí? Ah, você coloca, tá, o resumo dos medicamentos, os custos e as prescrições. Isso é importante para ter no sistema? É requisito de sistema, né? Então, você vai fazendo várias iterações com o seu usuário para você saber as funcionalidades que você precisa. Por isso que eu coloquei aqui reticências, né? O que mais está incluído aqui? Aí você tem que ver de acordo com o escopo que você está delimitando. Então, e aí a gente vai fechar. Deixa eu ver que horas são. Tá. Eu também não sobrecarregar vocês com muita informação. Os requisitos só vamos fazer uma pausa. Respirar fundo. Vocês ainda estão comigo? Estão todos comigo? Aqui embaixo, mas eu escutei alguém. Sim, né? Beleza, Natan. Gente, eu vou falando rápido, e aí eu só preciso que vocês me falem se vocês estão acompanhando. Se tiver devagar, eu reduzo o ritmo. Isso não é vergonha para ninguém, é só uma questão de estar entendendo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês conseguem escrever um requisito de usuário? Eu só vou fechar o que são os requisitos funcionais e não funcionais, e aí a gente tenta matar alguma dúvida, mas de qualquer jeito eu vou quebrar essa aula em pedacinhos menores para ficar mais fácil de vocês revisarem, tá? Só esperando a Bárbara terminar de escrever, para ver se há alguma dúvida. Ah, bacana. Não, tá ótimo. Né? O resto do pessoal, tá todo mundo acompanhando. Minha preocupação é vocês estarem perdidos, tá? Não estou querendo ver se está todo mundo assistindo a aula, não. Se você estiver dormindo, bom soninho para você. Não posso fazer nada. Eu estou preocupado com quem está na aula que esteja entendendo. Aparentemente, quase todo mundo respondeu, né? Então vamos lá, vamos voltar para a gente não perder o pique da coisa, né? Então, requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como os serviços devem reagir em entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Requisitos não funcionais geralmente são restrições aos serviços do sistema ou algo que o sistema tem que oferecer. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, eles aplicam-se ao sistema como um todo. E aí a distinção entre esses dois tipos de requisito às vezes são confusas. Então, se a gente não tem muita experiência, a gente acaba às vezes misturando o requisito funcional com o não funcional. Até agora eu mostrei para vocês tudo requisito funcional, né? O único requisito não funcional que eu acabei mostrando para vocês foi aquele de restrição tecnológica. Mas existem outros requisitos não funcionais, tá? Que a gente vai ver agora. Então, requisito funcional, o que o sistema tem que fazer, né? Então, por exemplo, um requisito funcional de usuário, né? Ele é abrangente. Então, vocês vão ver que a gente tem requisito funcional que está explicando o que o sistema tem que fazer. E aí, a gente também pode ter um requisito funcional de sistema, né? Que refletem as formas de trabalhar a organização, a forma como você quer que aquela coisa ocorra. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês sobre isso, né? Porque são definições que se sobrepõem. Mas se você sabe o que é cada coisa, na hora que você está escrevendo, te dá uma confiança maior. Ah, não, eu estou escrevendo requisito de usuário, então tem que fazer essas coisas. Não, estou escrevendo requisito de sistema, algumas coisas não podem aparecer, né? Então,
Requisitos de usuário, forma abstrata, tá bom? Requisito de sistema, geralmente, são as funções do sistema de forma detalhada. Toma um cuidado com isso. As funções do sistema não significa função que você vai implementar, não, tá? Função aí é de funcionalidade, certo? Então, apesar de ter entrada, saída, exceção, não quer dizer que a gente está codificando, não. É como se eu falasse, olha, o que eu preciso para essa funcionalidade acontecer. Se eu estou falando que, por exemplo, é um funcionário do estoque que está fazendo esse requisito, pode ser que uma das suas entradas seja o login do usuário ou alguma informação do usuário, tá bom? Não significa que é obrigatório, às vezes a gente pode colocar como uma restrição que eu vou mostrar para vocês depois. Então, requisitos não funcionais não estão relacionados com os serviços, mas sim com características de qualidade, né? Ou de restrições que o sistema tem que atender. Então, vocês estão conseguindo ver essa figurinha ou ficou borrada para vocês? Figurinha azul. Ficou Elegível. tá? Ficou borrado para mim também, mas eu consigo ler. Eu não sei como é que está a qualidade da transmissão, por isso que eu estou perguntando. Tá bem puxada, mas dá para ler se forçar. Tá? De qualquer jeito, vocês vão ver no slide, tá? Eu não vou ficar... Não se preocupem, vocês não precisam saber isso de cabeça. Mas eu vou colocar lá o slide para vocês, tá? Então, é porque aqui está dividido assim. Requisitos não funcionais. Aí para a esquerda, requisitos de produto. Aí aqui, só vou pegar essa perninha aqui, requisitos de eficiência. Aí aqui, requisitos de performance. Né? Então, é como se a gente falasse o seguinte. Olha esse exemplo aqui, ó. Confiabilidade, né? Tempo de resposta, robustez, tamanho, portabilidade. Então, observa, né? Portabilidade. Pode ser que hoje, como seja tudo web, né? As pessoas não estejam vendo a transparência da portabilidade, né? Por quê? Porque o pessoal já faz a paginazinha que entra em qualquer dispositivo, mas a gente pode pensar hoje que a portabilidade é um problema dependendo de qual é o sistema que você vai colocar a tua aplicação, né? Ou no seu servidor, o meu sistema tem que rodar em qualquer tipo de servidor, qualquer sistema operacional. Ok, então eu tenho que conseguir rodar, né? Ou, eu tenho que conseguir acessar o sistema tanto pelo celular, quanto pelo computador, quanto, por exemplo, com, sei lá, pelo meu reloginho, smartwatch, né? Então, aí fica mais difícil de você fazer uma página específica para o smartwatch, porque ele tem restrições tecnológicas. Então, aí essa portabilidade é um requisito não funcional. É como se você falasse, vou ver se o sistema consegue ser utilizado no smartwatch. Então, vai ter uma porção de coisa que você vai ter que avaliar. Qual é a tecnologia que você vai usar, né, e coisas do gênero. Tá bom? E vamos aqui de cima para baixo, só para não dizer que eu não falei, né? Confiabilidade, olha, o quão seguras as informações no meu sistema são, né? Se você vai fazer uma compra online, às vezes eu pelo menos fico desconfiado, né? Tipo, cara, mais um site que está me pedindo meu cartão de crédito, meu nome, meu CPF, né? Quão confiável é esse site? Dependendo do site, eu não passo as informações, né? Eu compro lá no Mercado Pago ou peço para um outro serviço me garantir a confiabilidade das minhas informações para eu não ter nenhum tipo de problema, né? Mas a confiabilidade está muito relacionada a você garantir que o sistema, né, vai preservar as características desejadas, sejam de segurança, sejam de performance, tá bom? Tempo de resposta. Às vezes o problema não é se está online ou não está online. Imagina, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, né? Um sistema que vende ingresso, né? Eu tive um problema com isso, né? Sistema que vende ingresso para evento esportivo. Se a tua tecnologia lá sobrecarrega o teu sistema, o que vai acontecer? O tempo de resposta para você comprar o ingresso vai ser muito grande.
E aí, se for muito grande, você vai ter conflito de pessoas comprando a mesma coisa, ou você vai ter desistência, né? Ah, entrei aqui num site que sei lá, vi lá que ele está vendendo um livro interessante, quero comprar. Pô, vou comprar o livro, pô, demora 2 minutos para o site colocar o livro no carrinho. Isso é totalmente indesejável, né? Então, o tempo de resposta pode ser um requisito não funcional. Ah, mas todos os sistemas têm tempo de resposta como requisito não funcional? Não necessariamente, né? Vocês veem, por exemplo, o próprio CIGA, que é um sistema lá que gerencia as informações dos alunos, né? Tem pedaços do sistema que não precisam ter um tempo de resposta tão restritivo quanto outros, né? E aí você consegue, por exemplo, definir lá o requisito de tempo de resposta só com um pedaço do sistema. Agora, tem sistemas que o tempo de resposta é crucial, né? Você pega um sistema, por exemplo, que gerencia dosagem de paciente, que controla a bomba de insulina, que controla os equipamentos de suporte à vida, o tempo de resposta é fundamental, né? Robustez, esse sistema comporta muita coisa, né? Ele consegue suportar bastantes requisitos novos, a performance dele não vai cair, a confiabilidade dele também não. Então, assim, ele é robusto ao ponto de eu conseguir crescer, e se ele for grande, dele se manter, né? Tamanho. Talvez hoje a gente não tenha um problema, mas antigamente, né, os celulares tinham problema de espaço, né? Ainda tem quando você fala de aplicativo, né? Mas aí a gente, de novo, vai para as tecnologias embarcadas. Estou fazendo um sistema de compra para a minha geladeira. Então, lá, o meu Androidzinho que está na geladeira tem uma tecnologia limitada. Eu não posso ocupar, né, chegar lá, vou botar um aplicativo de 3 GB. Não, minha geladeira não vai ter essa memória para poder ocupar. Então, pode ser que você tenha essa restrição. Bom, estou tentando dar vários exemplos mais contextualizados para vocês. Certo? Então, vamos lá. Exemplos de requisitos funcionais e não funcionais. Em um sistema de compras, um funcionário de estoque é responsável por criar novos produtos. O que é isso? Isso é um requisito de usuário, tá bom? Vamos quebrar em requisitos de sistema. Requisito funcional. O sistema permitirá ao funcionário do estoque a criação de um novo produto, desde que o mesmo informe o nome, o fabricante e a cor do novo produto. E aí, de novo, ó, requisitos não funcionais, a tecnologia tem que ser essa daqui que está restrita, tá bom? A gente já falou sobre esse exemplo, só estou passando rapidamente para não deixar nenhuma dúvida. Foi até aí, pessoal? Essa parte de requisito funcional e não funcional? Foi? Mas alguém tem alguma dúvida? Dessa parte não, né? Bom, parece que está todo mundo quietinho, então deu tudo certo. Gente, qual é o problema? A gente vai passar os slides, mas na prática, quando vocês começarem a escrever requisitos, vocês vão confundir, tá? E assim, não fiquem nervosos, não fiquem frustrados. A gente tem que interagir para que eu passe para vocês. Eu costumo falar que a disciplina de modelagem é uma das mais complicadas, porque eu transmiti a experiência que eu tenho de como escrever as coisas. Mas para eu transmitir, vocês têm que praticar. E praticar sem medo, tá? Que eu costumo falar é praticar. Ah, tô com vergonha de mostrar o que eu escrevi. Não estou te julgando. Eu vou estar te mostrando como é que se escreve corretamente. Vou estar batendo nessa tecla. Em alguns momentos eu até vou falar, não, você sabe escrever isso, você só está nervoso. Então, assim, eu preciso passar essa experiência para vocês. Então, não fiquem com medo, não sei se é. Volta lá no slide, tá com dúvida, vem conversar comigo, conversa com alguém da turma, tá? De qualquer jeito, essa interação é importante. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte. A próxima parte aqui, vocês vão ver que tem muito slide, né? São 36. Eu vou deixar para uma outra oportunidade, senão eu acho que eu acabo sobrecarregando vocês com essas informações. Então, qual é a ideia? Eu vou disponibilizar para vocês. A gente já fechou o ML, a próxima aula era de requisitos e casos de uso. Eu acho que essa semana eu consigo regularizar, né, o nosso
cronograma. De qualquer jeito, eu vou botar a parte de descrição, que é o que vai vir aqui, tá bom? Eu estou olhando aqui, eu sei que vocês não estão vendo, mas agora começa a parte de como escrever, né? Antes da gente forçar o como escrever, é importante que vocês tenham em mente o que é cada coisa, né? E aí a gente já vai começar a praticar. Então, vai ser, olha, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer, enquanto isso eu vou estar, né, passando o conteúdo, tá bom? Então aí vocês vão ter que ter aquela dinâmica que eu falei para vocês no começo de praticar. Tá certo, pessoal?